Demissão injusta de servidor público não é exceção. Infelizmente, é uma prática recorrente da administração pública. E o mais preocupante é que essas demissões acontecem, na maioria das vezes, dentro de processos que aparentam formalidade, mas que carregam vícios graves na análise dos fatos, na produção de provas e principalmente na aplicação da penalidade. Em muitos casos, não tem como negar que o servidor realmente cometeu uma falha, mas a gravidade da pena aplicada, a demissão, simplesmente não se sustenta diante da realidade funcional e dos princípios da administração pública, como a razoabilidade e a proporcionalidade. Só que na prática o que a gente vê são servidores demitidos por situações que no máximo justificariam uma advertência ou uma suspensão leve. Mas por que isso acontece? Porque há uma tendência perigosa de leitura automatizada da norma. A comissão de PAD muitas vezes ignora todo o histórico do servidor. Não considera que ele tem 10, 15, às vezes 20 anos de serviço público sem qualquer coligação anterior. Não leva em conta que ele cometeu um erro pontual, sem má-fé, que foi corrigido rapidamente e que nem gerou dano ao erário. Ele segue uma linha de raciocínio muito simplificada. Houve infração, aplica-se a penalidade. Só que esse raciocínio é raso, incompatível com o dever de motivação qualificada da decisão administrativa. Demitir um servidor estável não é igual a aplicar uma multa. É uma medida extrema que exige análise profunda do contexto, das provas, das circunstâncias do fato e da trajetória funcional do agente público. Outro ponto comum nas demissões injustas é a má interpretação da prova testemunhal. A comissão se apega a depoimentos vagos, contraditórios, de pessoas que sequer presenciaram diretamente os fatos e transforma isso em uma base suficiente para aplicar a pena de demissão. Quando não há uma defesa técnica firme para desconstruir essa narrativa, o processo corre solto e o servidor é atropelado por uma comissão que foi convenientemente montada para puni-lo. E há ainda situações em que o processo inteiro se desenvolve com vícios, mas ninguém aponta nada. Ausência de motivação, inversão do ônus de prova, desconsideração de provas defensivas, falta de coerência entre os fatos narrados e a penalidade aplicada. E o resultado disso é o servidor público demitido, exposto, com a sua reputação manchada e com um processo repleto de nulidades que poderiam ter sido evitadas com uma defesa técnica adequada e uma análise criteriosa por parte da comissão. Demissão injusta não é só um excesso administrativo. É uma ruptura com o princípio da segurança jurídica e uma afronta à dignidade de quem se dedicou por anos ao serviço público. E embora o processo administrativo tenha as suas próprias regras, ele não está imune ao controle. E a injustiça, por mais institucionalizada que ela esteja, não pode ser aceita como regra.